Olá, muito bom dia, 9 horas e 44 minutos, estamos aqui com o programa Café Solidário. Eu sou o Guina Moreira, vou com vocês até às 10h30. O programa Café Solidário é assim, a gente solidariza com todo mundo, né? Bom dia a todos, um sábado maravilhoso, verão, aí, né? Dia também de hoje de você ir almoçar com os amigos, familiares, né? E se divertir. E procura ser sempre feliz, né? Sábado e domingo, dia do descanso, alguns trabalham, alguns estudam, mas é dia de felicidade também, né? Final de semana irradiante. 9h44, hoje o programa Café Solidário, que tem aí a produção também, a apresentação de Flávia Ciarito e eu, Guina Moreira, né? A Flávia Ciarito está em stand-by. E olha, dizer que hoje nós temos aqui os amigos do Jevu, né, uma associação tradicional. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, mas estamos aqui com o José de Oliveira Silva, né, mais conhecido e popular, Zezinho Manga Larga, funcionário público de carreira e que tem liderança e que também sempre presidiu o Clube dos Cavaleiros, há anos também, né, a fundação do Clube dos Cavaleiros, da cidade de São Bernardo do Campo, sempre aí atuante nos festejos da cidade de São Bernardo do Campo. E também junto nós temos aqui o André Vial e também o Hermes Pires. E hoje eles vão contar um pouco dessa história do Amigos do Jevu. Por que foi criado o Amigos do Jevu? O Jevu, o que é o Jevu até também, para que as pessoas passem a conhecer. Vamos, um bom dia dos convidados primeiro aqui. Vamos primeiro ao José de Oliveira, o Zezinho Manga Larga, por favor, chega mais próximo ao microfone aqui. O bom dia, prazer enorme estar recebendo. Tudo bom, Zezinho? Bom dia, amigo. E pessoal da Rádio Paraty, um bom dia para todos. E também o André Vial. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, Guina. Bom dia também ao Hermes Pires. Aqui é o famoso Zezinho Manga Larga. E conosco também está aqui um pouquinho mais ao lado a nossa amiga a doutora Graziela Marotti. Então, um bom dia também aos ouvintes da Rádio Paraty, que é uma rádio batalhadora aí com as causas e os problemas e as soluções da nossa cidade. Muito bom dia, Guina, e parabéns aí pelo trabalho, Guina. Aproveitando aqui. O André que já esteve aqui no programa Café Solidário já há muito tempo, mas vai retornar ele pessoalmente aqui. E o Hermes Pires. Bom dia, Hermes. Tudo bom? Tudo bem, Guina. É um grande prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de explicar um pouco mais a respeito do Amigos do Jevu. Bom dia aos amigos aí do bairro Santa Terezinha, que compõem a nossa comunidade, né? E espero estar explicando com bastante exatidão e precisão a respeito do Jevu e o que é o Amigos do Jevu, como foi criado, por quê, e todos os esclarecimentos serão dados aí na medida do possível, e estamos abertos também à comunidade em geral aí para poder nos questionarmos, né? Ok? Claro. Bom dia a todos aí. Muito bem. Primeiro vamos falar um pouco da história do Jevu, desde quando nós temos aí o Jevu e o que quer dizer Jevu? Bom, pode aproximar um pouco mais o microfone. O Jevu quer dizer Grêmio Esportivo Vilas Unidas. Ele é uma que parte... fica no bairro Santa Terezinha. Ele é uma parte da Sociedade Pro Melhoramento das Vilas Unidas, que foi fundada em 1958. Desse momento, em 63 e 64, saiu, desmembrou, ficou Jevu, Grêmio Esportivo Vilas Unidas, para ter o time de futebol de campo e o futebol de salão. Isso, lá nos seus primórdios, era porque agregar para a questão do futebol. Então, o futebol fez a questão de surgir essa Vilas Unidas, as Vilas Unidas, e que plantou lá o Jevu. Seria bem assim, Sociedade Pro Melhoramento das Vilas Unidas, que o bairro era novo ainda. Isso era o fundador do bairro, era o senhor Armando, né? O nome dele completo aqui está aqui no documento. Sim, claro. Então surgiu a Sociedade Pro Melhoramento das Vilas Unidas, lá no Bar do Chato. Bar do Chato. Do Bar do Chato, com Armando Rezende, que foi seu fundador. Tradicional Bar do Chato, na rua Tiradentes. Sendo que seu fundador foi Armando Rezende, primeiro fundador da Sociedade Pro Melhoramento das Vilas Unidas, e que passou a Fernando Lessa a assumir a presidência. Isso aconteceu em 1958. Em 1900... Fernando Lessa é o que é o político, que foi vereador em São Bernardo do Campo e
teve toda uma trajetória na política. Secretário de Educação, Sim. diretor de Cultura, teve um projeto muito grande na nossa cidade. Certo. E ele que deu andamento à sociedade pró-melhoramento da Igreja Unida. Nós temos uma estrutura lá, mas não foi tão fácil ter uma estrutura como tem que hoje nós temos lá, né, Zezinho Mangalarga? Eu acompanhei meu pai junto com o Fernando Lessa, nossos amigos, tem o pai dele, o pessoal do bairro, o morador do bairro, e as suas reuniões eram feitas na casa do seu Fernando Lessa, na rua 2 de outubro. Começou a crescer essas reuniões, o pessoal suscitando alguns pedidos do bairro, e tinha grande festa juninas, que acontecia também lá no bairro, em frente à rua 2 de outubro. Isso foi crescendo no bairro. E a sociedade tomou um corpo que representava, como fossem vereadores, né? Então o presidente, o bairro, fazia o pedido na Câmara, do prefeito, melhoria no bairro. Certo, certo. E você teve um mandato lá, você fez parte de uma das diretorias lá, Zezinho? O meu andamento, meu serviço que eu prestei para o nosso bairro, na Santa Terezinha, na Vila Aurora, eu comecei a trabalhar como secretário na sociedade. Isso em que ano? Em 1963. 63. E ela tinha sua sede provisória na rua Tiradentes. Eu comecei a prestar serviço na sociedade, junto com o seu Armando Agostini, o seu Luiz Rocco, o Chato. E sim, os nomes que agora realmente não consigo lembrar. Sim, claro. Eu aprendi muitas coisas na sociedade, prestando serviço. E, dentro desse possível que eu posso lembrar... Estamos contando uma história há mais de 50 anos, né? A sociedade era o Vale Chato era um ponto de referência para a cidade de São Bernardo do Campo. Subia na rua Senhor Jardim, você falava, o Vale Chato era um ponto de referência para chegar até a sociedade. Então a sociedade teve muito trabalho no nosso bairro. O bairro do Tiradentes, adjacentes, né? Isso. Tiradentes, e todos os bairros ali, o Vila do Tanque, Ferrazópolis, chegou até a Ferrazópolis. As melhorias no bairro. A história é muito grande para te contar, claro, na situação. Agora, a minha passagem lá, ela teve uma passagem que eu tornei presidente, fiquei 8 anos presidente. Quando ocorreu a cobertura dessa quadra, é porque tinha uma atividade muito forte da comunidade. Correto. Por sinal, então, era muito utilizada essa quadra. Exatamente. Pelos moradores. Pelos moradores. Isso eu estou falando de crianças, jovens, adultos. Existia uma atividade esportiva com as crianças do bairro, da nossa vila, e após isso também criou a escolinha do salão. E os campeonatos, começaram os campeonatos menores, e surgiu, ele tomou uma missão muito grande, e começou o pessoal de fora a participar desse campeonato. Aí onde teve a fama do Jevu. Essa fama do Jevu foi necessário, expandiu e pediu ao prefeito, o prefeito concordou, que estava o bairro, a quadra lotada, de participantes assistindo pelo salão, e nos doou, foi a doação da cobertura do Jevu hoje. E ele passou por esse processo, né, cobertura, há alguns anos, junto aonde tinha a quadra do Jevu, tinha um trabalho também que era muito bom, muito interessante no bairro, que era o sacolão, foi o primeiro sacolão do bairro. Sacolão no Jevu. No Jevu. Aí, algo novo, porque tinha as feiras. Tinha as feiras, exatamente. Mas sacolão, o pessoal desconhecia. Desconhecia. E vocês conseguiram, então, trazer o sacolão. Isso nossa equipe de trabalho, esses jovens, que era o Gerson, o Correia, o Gerson, o Barbosa, o pessoal do bairro, né? Trouxeram o sacolão no bairro, então também era uma novidade, na época também. Então ele teve muito, o bairro, a sociedade teve muita participação para ajudar o povo. Até então, quando você falou de cobertura, cobriu, depois veio a cobrir a olaria, né, a quadra do Madureira. Mas é aquele negócio, fez uma coisa o prefeito que deu certo e inspirou para fazer a melhoria em outros locais. Outros bairros. Né? Exatamente. Quer dizer, o prefeito também não vai fazendo as coisas aleatórias, né? Porque tem a cobrança, né? Sim. Mas muito nisso daí. Quando você fala sacolão, o ginásio já coberto, aí a comunidade
junto à diretoria, estão muito forte ali, ô Zezinho? Realmente está atendendo o anseio da comunidade naquela época? Com certeza atendeu ao anseio da comunidade naquela época. Mas aí, né, foi necessário que eu passasse também o comando ao pessoal. Claro. Eu passei o comando ao presidente, foi o senhor Orlando. Né? Sim, Orlando tradicional morador também do bairro, né? E ele era até então, ele participava de outro time de futebol salão. Então ele acabou vindo para o nosso time também. E acabou sendo presidente. A partir desse momento, eu deixei de seguir um pouco do GEVU, que era o GEVU, a sociedade, e fui tomar conta, fui assumir a presidência do Clube dos Cavaleiros, que foi em 1992. Muito bem, aí seus olhares um pouco mudou. 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 E Zezinho, antes de vir aqui a palavra do André Vial, Hermes Pires, né, que são uma geração diferente, mas que foram atuantes e são atuantes no bairro, houve aí uma transformação, tanto que agora tem aí Amigos do GEVU, que daqui a pouco também vai ser explicado por que foi criado o Amigos do GEVU. Me parece que através dos tempos, de repente, as coisas começaram a não funcionar lá. Você é um morador tradicional, tem profundo conhecimento local, passa ali ao lado, ou frequenta lá, ou não, ou podemos dizer um sócio benemérito. O que você pode falar de hoje do GEVU? O que acontece lá que hoje faz vocês virem ao estúdio da Rádio Paraty no programa Café Solidário? Eu tomei o conhecimento do Hermes, a situação que passa hoje a sociedade. O conhecimento que eu tenho, porque está vendo, não estão acompanhando o que rega o estatuto, que são as eleições direto que tem a acontecer. E sabendo dessa situação, eu estou sempre ao lado deles para colaborar, o que for possível, para resgatar a verdadeira posição do presidente na sociedade, que ela toma novamente seu caminho, que é atender o pessoal do bairro, não só para o fim financeiro, que eu acho que está acontecendo lá. Fazer o uso daquilo, seria importante. É voltado para as pessoas, para a comunidade. Está voltado para meia dúzia lá. Até então, que a sociedade pró-melhoramento da Unida, ela congrega todos os bairros ali. Eu sei, vai até Vila do Tanque. Vila do Tanque está no bairro de Fernandópolis. Você vê lá nas jacentas. E isso, quando foi criado, foi sentido. Olha, ela não foi criada para fechar. Porque existia uma biblioteca interna, existia aula, tinha aula, pessoal lá, aula de violão, era bem aberto. O esporte era para desenvolver a cultura e desenvolver lazer e educação. A comunidade como um todo, né? Em todos os sentidos, né? Então, ela teve essa parte do esporte, do futebol, amador, futebol de campo, teve também uma grande atividade de futebol salão, que cresceu muito, ficou muito do estado, chegou. Tem escola de samba lá, que não premiou aqui nessa conversa da frente, né? Teve escola de samba. Então teve uma participação muito enorme. As festas juninas eram referência, o vô dela, perdeu isso aí. o vô dela, quadrilha, como chamar? Eu dancei lá. Eu dancei lá através da quadrilha do... A quadrilha da Vila Dulce se apresentava lá no GEVU. Ah, chegou a se apresentar no GEVU. Meu tio, Luiz. Então tinha isso também, a quadrilha se apresentava, porque a festa junina nossa era Era tradicional. tradicional, Era uma festa junina tradicional, você ia buscar o sapé, era o pessoal da antiga que morava ali no bairro, né? Sim. Existia uma integração social Você muito fazia grande. cultura mesmo, ia buscar o sapé para fazer as barracas de sapé. O senhor Luiz Lourenço, aquele grande churrasco. O pessoal da vila, que é o centro São Bernardo, Vinha tudo. Vinha. Então. o bairro Santa Terezinha mais Morosa, porque ele era muito mais
Porque era tão, ativo, né? e não era tão longe. E isso, na Porque verdade, Marechal, vizinho, só que era mato, centro. né? Era tudo terra, né? Tudo, mas São Bernardo era tudo. Ou paralelepípedo, né? Não tinha asfalto. Eu sempre quis guardar alguma coisa de cultura não, resgatar o Museu da Fotografia. Eu sempre foi interesse meu. Vamos guardar algumas fotos que eu vou passar. Tem muitas fotos que eu vou passar para você. Vou fazer. O Chino de Lima, o cinema que era levado no bairro. Contando a história, as fotos. Nós vamos montar toda essa história que eu vou colocar dentro de uma telão lá. Acho que vocês não podem perder essa oportunidade com a doutora resgatar Sim, eu já tenho algumas. o que é, porque eu sou o fundador, fui presidente lá. Eu não posso entrar. Eu acredito, meu pai é fundador. Né? Então tem história, meu pai foi diretor. Meu pai é diretor do patrimônio aqui, ele está como sócio contribuinte. Então, é um absurdo. Tijolo por tijolo, sei a briga que foi feita, aquilo foi feito, foi a prefeitura. Então, foi a comunidade que... É urgente também as mudanças no atual estatuto para permitir um maior acesso, para que atraia, para que as pessoas se interessem em participar do GEVU. Porque do jeito que está hoje tem um número imenso de inadimplentes, ninguém se interessa em regularizar sua situação, em voltar a participar. Então, o estatuto está defasado. Fala isso também, que uma das intenções desse novo grupo que quer Trazer a comunidade para poder participar. quer vir ser a diretora, que é a nova diretoria, é trazer a comunidade e resgatar e modernizar esse estatuto, né? Incentivar as pessoas a participarem. Então ela teve esse objetivo. Então, eu aprendi muito. Mas se perdeu, né? Esse que é o Em problema. 63 eu estava trabalhando lá em documentos, vendendo alguma coisa, em 63. Então a sede era na rua Tiradentes. Assim, os bailes eram feitos das rainhas. Era na Tiradentes. Era feito nesse salão que era o salão do Collor. Então, e eles iam tocar na conjunto. Certo. Então, o pai dele, meu pai, o Luiz Lourenço, então, Catelã, o sobrinho Catelã, também do que era? Tacílio Fragoso? Quem? O seu Tacílio Fragoso? O seu Tacílio é novo, não é novo, né? Era novo, não é desse pessoal, não. Não, né? Não. Eu pensei que ele era. Ele não. Ele veio junto com o senhor Orlando também, mas eles tocavam pro baile ou tocavam Não. na festa junina? Como é que era? eles eram diretores e eles eram esses diretores, conselheiros, sócios, eles que faziam as festas juninas. Então, eles que montavam naquela área. Onde que tem a enfrentador na 2 de outubro, aquele quarteirão ali? Onde que mora? Vamos voltar? Vamos. Agora só você fala, eu vou ficar ali. Vocês que Muito mandam. bem, estamos de volta aqui com o programa Café Solidário. O programa Café Solidário, agora são 10 horas e 10 minutos. Estamos hoje aqui com os amigos do GEVU e trazendo aí para vocês, amigos ouvintes, a história do GEVU, né? Uma tradicional sede que fica essa associação sede fica no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo. Nós temos Santa Terezinha e Santo André também. Um saudoso bom dia a todos os moradores de Santo André. Mas o GEVU fica na cidade de São Bernardo do Campo, no bairro Santa Terezinha. Nós vamos bater um papo já com o Hermes Pires e o André Vial. Vamos trazer o Hermes Pires. Hermes, você foi criado no bairro Santa Terezinha, porém criado no GEVU, né? Isso. Vamos esclarecer alguns fatos, né? Primeiramente, eu sou morador de São Bernardo do Campo, batateiro nato, né? Com família já aqui na região. Meu pai, 75 anos, vivo no bairro Santa Terezinha, vulgo Vila Aurora. Tá? Mandar um abraço também aí, Pedrão, a Dona Maria, que gosta de estar escutando o radinho aí deles. Avisei que de manhã estaria por aqui, a família Pires aí também. Sou morador da rua Santo Antônio desde 1977, quando eu nasci, e logo depois que constituí família e casei, eu mudei para a rua Progresso, ou seja, simplesmente atrás do GEVU, na rua de trás do GEVU.
Então tenho propriedades para estar falando a respeito do Jevu. Mas conta a história, o Manga Larga, o Zezinho, ele conta uma história brilhante, né? Isso. E você vivenciou quando criança. E como foi quando criança você frequentando a sede do Jevu? Isso, então. Eu gostaria até de complementar o que o Zezinho Manga Larga falou, porque foge ao longo da história, né? Ele falou que teve até escolas de sambas na época. Complementando, eu me recordo da entrega do leite. Eu me recordo também das festas do sorvete que tinham lá quando era menino. E recordo também do time do Jevu, do qual a gente saía para ir na Saab Scania jogar contra. Tinha, que eu me lembro, do bairro Assunção. Nós saímos de ônibus para poder participar desses eventos, desses jogos contras que tinham, né? Que tinham categoria desde do bebê, né? Do fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil e o próprio juvenil, né? Eu me recordo assim com bastante clareza a respeito disso, que era na época do Navarro, inclusive, né? Tínhamos os jogos de camisa do Jevu, tinha os contras, do qual eu volto a falar que a gente ia na quadra do pessoal e voltava para jogar. E isso foi uma fase muito, muito deliciosa na minha vida, né? Eu acho que quem conviveu com esse momento do Jevu mágico, né? Não tem nem como esquecer. Mandar um abraço também pro Buiú, mandar um abraço pra molecada que participou com a gente, o Marcinho, Dinho, o Paulinho, enfim, o pessoal que hoje também compõe o Amigos do Jevu, do qual eu vou falar do que se trata, né? Mandar um abraço também pro Magrão, o vulgo Alcindo Savalaio. Esse daí é pedra rara, tá? Ele ama o Jevu, só que infelizmente as condições de saúde dele não permite que ele possa participar com a gente. Mas ele é uma pessoa assídua do bairro, que gosta muito do Jevu. Na época do Sr. João, o Sr. João deixava aquela quadra, um tapete, um brinco, logo depois de ter sido coberta, né? Ele deixava aquela quadra simplesmente um tapete. Ele era realmente um diretor de patrimônio atuante, né? Ao próprio Valdomiro Pires também, ao Fernando Lessa, enfim. Quero falar a respeito do Jevu de uma forma com bastante propriedade, que precisa ser resgatado o Jevu. O Jevu hoje está passando por uma fase bastante difícil de abandono. Essa é a grande realidade do Jevu. Foram 20 anos aí, desde que eu me recordo, de 2000 até agora, 19 anos, o que eu percebi que o Jevu está sendo deteriorado, degradado, e a gente precisa resgatar essa história e fazer uma nova fase numa diretoria atuante, tá, Guina? Eu acho que é fácil e necessário, porque poucos bairros têm uma estrutura tão gigante, tão bem elaborada, que pode ser reaproveitada em diversos setores, tanto na área de lazer, como educação, como um ponto de encontro dos amigos, que vou falar logo em breve quem que é os Amigos do Jevu, né? Então é isso, eu acho que precisa ser feito algo e urgente, ok? E o André Vial, André, você é morador também nas imediações, sempre atuante como comunidade, o que você tem na história que constata teu caminho e o que você ficou sabendo a respeito dessa situação de repente, até um comentário que está deteriorando o patrimônio, mas nada como olhares de vocês que estão atuando lá. Perfeito. Na verdade, o pessoal me conhece como presidente da Comunidade Unida da Rua Tiradentes e Adjacências, que é a CUTA, né? E também, cerca de 8 anos já, tem uma atuação junto ao Conseg Centro de São Bernardo, que pega toda a região do bairro Centro, Santa Terezinha e Nova Petrópolis. A gente vem implantando um projeto do Conseg, da Polícia Militar, que é o Vizinhança Solidária, para as comunidades assim, de vilas se prevenirem dos assaltos, dos crimes, né? E aí a gente tem um relacionamento já antigo com o Hermes, de amizade, o irmão dele também, o Valdir Pires, também um grande amigo, e trouxeram para mim essa preocupação e também a indignação, na verdade, mais do que preocupação, né, Hermes? E pedindo aí ver se a gente poderia somar forças
para fazer essa mudança, né? Quer dizer, se você tem um patrimônio público, porque ali é um terreno da prefeitura, construído pelos fundadores, não é? Quer dizer, com aquela ideia de que você vai fazer para a sua comunidade e não ficar achando que a comunidade tem que fazer para você, porque hoje aí assim, quando você fala isso dentro da lei, é comodato o terreno, então? Isso, foi feito através da Associação CUTA, né? A gente encaminhou ofício solicitando, e com abaixo-assinado também, que a comunidade avalizou, através de suas assinaturas, para que a gente encaminhasse esse ofício solicitando a que título, né, esse terreno foi concedido ou permitido o uso pelo GEVU, para entender todo o processo até jurídico desse assunto. E aí nós então temos todos os documentos hoje, e a gente sabe que, assim como o Zezinho Manga Larga disse, o Lauro Gomes que chegou a assinar o decreto. Depois houve um decreto, sim, de uso público, né, pelo prefeito Higino de Lima, e aí deu entrada, a gente viu inclusive no cartório, nos documentos do imóvel mesmo, lá, na certidão do cartório, mostrando que realmente foi através de comodato e é uma concessão de 99 anos. Então, quer dizer, isso só vai, se aconteceu em 64, quer dizer, 99 anos, 2063 é que a comunidade terá, o GEVU, na verdade, essa associação comunitária terá o direito de permanecer no local. E aí a gente percebeu o seguinte, quer dizer, então não adianta você apelar para a prefeitura, você tem que fazer um trabalho realmente dentro da associação. E eles são associados, né? Inclusive eu li os documentos, eu percebi que os fundadores são associados vitalícios. Então você tem hoje um pessoal que está usurpando, na verdade, uma coisa pública. Eles alugam a quadra, eles alugam os salões para as festas, não é? E qual que é o retorno, a prestação de contas disso para a comunidade, não é? E aí é onde, quando a gente fala de velha política, nova política, na verdade é a boa política e a má política. E o que está acontecendo ali localmente no GEVU é uma má política, as pessoas não estão nem querendo prestar contas, os diretores não querem nem prestar contas para quem é associado. Então a gestão, nós temos lá os gestores e tem associados. Hermes, você é um dos associados lá do GEVU? Sim, sou um associado, né? E o que, por exemplo, hoje, como está a sede hoje, o funcionamento dela, em comparação a anos atrás, que tinha um funcionamento pleno? Porque essa é a crítica de vocês. Bom, sem comparação, né? Não temos absolutamente nada no GEVU, nada que possa oferecer à comunidade, exceto um projeto do qual nós criamos, né? Igual, eu ouvi falar que há anos atrás tinha um projeto da terceira idade lá dentro, e que tinha uma terceira idade muito forte lá no bairro. Como que pode ter esgotado? Como que pode as portas serem fechadas? Então eu queria essa explicação, você lá como morador, também um associado. Essa falta de clareza a respeito da prestação de contas, do dinheiro, de onde entra, com quem entra, ao qual é designado, que fez com que houve um afastamento de muitos desses pessoas, sócios, idosos, adultos e crianças e familiares. Mas só uma coisa, porque lá também tem um lado público, porque eu estou falando assim, portas abertas, o ginásio é alugado, mas não tem projetos, por exemplo, com crianças. Eu sei que anos atrás, lá atrás, tinha um projeto com crianças, que crianças tinham até aula de futebol, gratuito, projeto social. A última vez que eu fiquei sabendo que teve aulas de futebol, elas eram cobradas à escolinha, através de uma das pessoas que hoje compõem a direção do Então clube. Não é mais gratuita, porque esse não, projeto já foi extinto isso já não mas se tem. Você foi uma das crianças que participou das escolinhas que eram Com gratuitas. gratuidade, sim, na época de 1980
de 84 a 88, 89, 90, foi a época que fomos mais assíduos. Tinha, como eu já havia falado, tinha as escolinhas de futebol. Você falou festa de sorvete. Festa do sorvete. Então, tinha várias festa atividades. De várias. Realmente era um clube que era voltado para o social, que era para a sociedade, né? E posso falar a respeito uma festa junina, ela é aberta ao público, não é só associados. Então, não, ela é aberta ao público do tem bairro. essa motivação, justamente... porque às vezes o pessoal do bairro não quer ir para outro local, até para Exatamente. estacionar, ou quer se divertir ali no próprio bairro, que é mais acomodado. Deixa o carro na garagem, sai andando, já entra na sede. Né? Sabe com quem está, onde está, os filhos, sabe com quem tem esse relacionamento. Ô Guina, eu queria ter uma propriedade e começar a falar a respeito do Amigos do Jevu. Sim. Para que as pessoas possam entender o que é o Como Amigos foi criado o Amigos do Jevu? O Amigos do Jevu foi criado assim, um pleno domingo. Nós estávamos tomando uma cerveja ali no bar do Seu João, na adega do Seu João, em frente à Prestes Maia, na adega ali, em frente à padaria Miami. E eu encontrei o Marcinho, encontrei mais meia dúzia de pessoas e comentaram comigo: pô, Hermes, e o Jevu, você que mora ali do lado, o que está acontecendo? Eu falei: gente, não está acontecendo nada no Jevu, o Jevu está daquele jeito, já está degradado, isso em 2012, tá? E aí, vocês querem mexer? Como é que é? Eu com esse meu espírito de, quer dizer, até me incomoda de liderar algumas coisas, né? Acaba ficando meio que sozinho, mas a gente sempre continua batalhando, né? Eu queria deixar bem claro que foi um encontro de amigos mesmo, que tiveram sua infância lá no clube e quiseram resgatar essa situação do próprio clube, né? Então denominamos o nome como Amigos do Jevu, que é um grupo de pessoas que trabalham, que tiveram, né, a sua ascensão no clube e estão querendo resgatar esse legado. Sim. Foi que a partir daí que nós fizemos as nossas reuniões, iniciamos a primeira reunião com o próprio Yoshitaro Matsuda, que é o presidente do Jevu, com mais de 30 moradores. Ele deu essa abertura para a gente para poder tentar dialogar a respeito do Jevu, que era o Jevu, mas assim, com muita propriedade, com restrição, né? Não queria muito abrir as portas, já faziam 12 anos que o Jevu já estava nessa condição. Ele achou um pouco assustador esse encontro de moradores, uma hora para outra, e as pessoas se reunirem para ter esse espaço. Mas a utilidade pública, Hermes, eu acho importante você citar que você também teve participação fundamental, foi trazer professor de, parece que de línguas, professores de algumas atividades importantes para as crianças da comunidade. A partir de então, em 2013, nós começamos a agir. Já que eles deram a abertura, eu fui convidado pelo Davi, que acredito que seja o atual presidente dessa nova eleição aí. Eu fui chamado para ser um supervisor social. Na época, diretor social, mas assim, não estava atuando, eles me chamaram para ser supervisor social. Eu, como gosto muito dessa área social, eu comecei a mexer os pauzinhos, me planejar, e a primeira situação que eu trouxe foi uma ginástica para a terceira idade. Foi através até do apoio do Dr. Rui de Oliveira, junto com o filho dele, o Felipe de Oliveira, foi imprescindível, o único projeto que está em andamento até hoje, de quarta e sexta, com a professora Thaís, é esse projeto da terceira idade, tá? Tem lá ginástica, alongamento com o pessoal da terceira idade. Eu, como tenho uma aptidão para inglês, minha proficiência em inglês, eu também consigo, falo e me expresso em inglês, não tem problema algum. Eu acabei trazendo uma escola para crianças e adolescentes. Inclusive o meu filho, as filhas dos meus primos também tiveram lá, alguns outros moradores tiveram aula de inglês com um professor nativo, cujo eu aprendi a aula de inglês com o professor nativo, que era o Richard na época, que é um americano, que inclusive vive no nosso bairro até hoje. Tive a oportunidade de fazer algumas aulas de computação, inclusive deixei um legado muito bacana que foi dessa aula de inglês. Talvez ela não esteja escutando, mas é a Mariana, ela está lá em Dallas, no Houston, né, no Texas, perdão, Dallas não, em Houston, no Texas. Ela foi uma discípula, né, que eu criei, eu saí da jogada para criar outros projetos e deixei ela dando aula durante 2 anos lá na comunidade, com as crianças, e hoje ela mora nos Estados Unidos, vive lá, enfim, foi uma grande colaboradora nossa. Enfim, tivemos inúmeras atividades. Voltei com a festa junina, que eu achei que foi um marco importante. Tivemos mais de 150 pessoas, amigos lá, nessa festa junina do Jevu. Se vocês quiserem compartilhar essas informações, tem lá no Facebook, Amigos do Jevu, tem todo o relatório de histórico. Resgatei várias fotos que o
o Magrão, o Alcindo, deu a oportunidade de trazer as fotos pra gente, eu escaneei e coloquei dentro do Facebook Amigos Jevu. Enfim, o nosso propósito é isso, é tentar resgatar, por quê? Porque o Jevu hoje não cumpre com os estatutos, cujo estatuto rege, né? E tem essa falta de prestação de contas abertas a todos os associados, moradores do bairro, o mau uso do espaço público, né? Hoje está sendo utilizado por causas financeiras de alguns diretores, sem devida prestação de contas. É um espaço público que gera-se uma renda e as pessoas simplesmente não querem saber de prestar conta de onde vai, de onde foi. Como que você vai conseguir novos associados, né? Só até a pessoa aqui, Ivani, mandou um bom dia a todos, está curtindo a Rádio Paraty. Uma questão de pergunta sobre depreciação e prestação de conta. Se há depreciação, cadê a prestação de conta? Pois é. Então, e como se faz aí a atuação de vocês perante a essa situação? Tem uma área jurídica, manifestação do abaixo-assinado, como forçar a essa diretoria a prestação de conta? Ou qual passo vocês pretendem a comunidade? Né? Porque vocês também postaram no Facebook, o Amigos do Jevu, uma situação que tem uma eleição, e no dia até estavam em uma comunidade local, vocês falaram que do nada, várias viaturas da Polícia Militar chegaram até o local. Né? Exatamente. Essa é a inversão de valores, né? Isso. Deixa eu colocar assim, pontuar rapidamente, eu acho que o Hermes é a pessoa indicada também para discorrer sobre esse assunto, que ele estava lá a hora que as viaturas chegaram, ele junto com vários moradores se reuniram para fazer a eleição. Na porta estava uma cobrança. Isso. Diante dessas eleições. Eles vinham tentando diálogo, e na verdade já há anos, né? Quer dizer, você pontua ali, você percebe que tem muita resistência, então você recua, e eles vinham nessa problemática porque eles não tinham todos os elementos, o conhecimento jurídico, dos documentos, não é? Até da legislação mesmo que versa sobre esse assunto, eles não tinham, então ficava assim, às vezes patinando no sentido de ser mais contundente com a cobrança. E quando eu entendi e comprei, vamos dizer assim, em solidariedade, a boa intenção que sempre tiveram, e isso você percebe através dos trabalhos que eles realizaram através dos Amigos do Jevu, não é? E eu acompanho isso há anos, porque eu sou ali da comunidade local e recebo as notícias e tudo. O que acontece? Aí, os elementos jurídicos, né? Conhecimento jurídico na mão, de acordo com o estatuto, realizaram uma Assembleia Geral para trocar a diretoria. Inclusive, tentaram notificar o presidente do Jevu de maneira amigável e tudo, e não conseguiram. Fomos para o cartório, né? E aí acabou indo através do cartório. Mas, e aí, com certeza terá uma discussão jurídica. A doutora Graziela Marotti pode até discorrer melhor sobre esse assunto, né? Ela sabe bem desse problema, está atuando nisso. Então, assim, só para concluir a minha fala aqui, a gente precisa parar de apoiar, né, ou de deixar as coisas acontecerem de maneira fácil para aqueles que querem usurpar das coisas coletivas, daquilo que é coletivo, daquilo que é público. Não é? Enquanto isso continuar acontecendo, nós nunca vamos nos emancipar enquanto sociedade. É por isso eu acabei atuando tantos e tantos anos junto à nossa comunidade, e eu também fico indignado quando eu vejo uma coisa dessa acontecendo. Por isso que eu me aliei a eles, procurei todos os recursos que eu tinha no sentido de oferecer para essa causa. Eu estou deixando bastante livre para eles se utilizarem, e agora eu acho que chegou o momento que pode ter sim a discussão jurídica dentro do Poder Judiciário, mas eu acho que mais do que uma discussão jurídica, do que as leis, é uma questão aqui moral da comunidade do bairro Santa Terezinha e das adjacências, não é? Que tanto tiveram de bom do Jevu nos anos passados, não é? Nos anos anteriores, no século passado, né? Porque se falar de século XXI,
eu não vi muita coisa acontecendo, até nesse sentido, quer dizer, a gente acabou montando uma outra associação comunitária, que é a CUTA, para poder tentar trazer algo de bom para a comunidade, porque o GEVU já não fazia mais esse papel. Tá? Então, fica aqui a minha indignação registrada, e agora eu passo para o Hermes, porque ele está se liderando, né, junto com outros moradores locais, filhos dos fundadores. Eu tenho só que, infelizmente, nós encerramos o programa, porque nós já temos aí o Donizete, que já vai vir com alta programação. Eu só gostaria que encerrasse e vocês só falassem, Hermes, qual é o passo agora que vocês darão? Bom, o próximo passo é o passo jurídico, né? Evidente, nós conseguimos arrecadar mais de 1000 assinaturas, tivemos esse problema com relação à polícia estar nos abordando lá, moradores de 40 anos de idade, o mais novo era eu, acredito, né? Tivemos um problema com mais de 10 viaturas, enfim. O próximo passo é o jurídico, eu vou deixar isso na mão da doutora Graziella, até mesmo por questão de segredo, né? Sei lá, um segredo de justiça. Nem eu vou saber o que vai estar acontecendo, mas ela tem todos os fatos, as documentações em mãos e vai estar dando seguimento a essa situação. Eu espero ter uma próxima oportunidade já com essa novidade em mãos, né? E poder vir aqui novamente na rádio, né? E ter a oportunidade de dizer, nós conseguimos, e se nós entrarmos, nós vamos fazer a diferença. Simples assim. É simplesmente querer colocar a mão na massa e querer fazer a mudança. É a má política sendo varrida de São Bernardo. Tem que ter a nova política e eu faço parte dela. Obrigado pela oportunidade, tá? Tenham um excelente dia aos ouvintes e a todos que estiveram aqui presentes, ao Zezinho, à doutora Graziella, ao André e a você, Guina, pela oportunidade. Muito obrigado. Zezinho Mangalarga, muito obrigado. Um ótimo final de semana para você, viu? Muito obrigado. E para o pessoal ouvinte da Rádio Paraty, um bom final de semana. Obrigado. André Vial, um abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e parabéns aí pela sua luta. Valeu, Guina Moreira. Vamos ficando por aqui com o programa Café Solidário e até a próxima, se Deus nos permitir, estaremos aqui.